Olá, vamos falar de um tema hoje que eu tenho certeza que você não está preparado. Busca e apreensão feita pela polícia na sua casa. Ah, mas eu posso ser objeto de uma busca e apreensão da polícia? Minha casa? Se você é empresário e o seu nome consta no contrato social de uma empresa, sem dúvidas você pode. A gente não está falando de uma acusação ainda. A gente está falando de uma investigação. E o ato de investigar é assim. Ele pode ir atrás de qualquer pessoa, porque, na verdade, se busca esclarecer um crime. Então, se você é presidente de uma empresa, vice-presidente, diretor, está ali no C-level, né? CFO, CMO, CEO, consta no contrato social, tem autoridade para decidir, você, em algum momento, ainda que não tenha feito nada, pode ser vítima de uma busca e apreensão feita pela polícia, seja civil, seja polícia federal, a depender do crime que está sendo investigado. Tá bom? Ainda que você não tenha feito nada. Porque a investigação vai buscar descobrir isso, se você fez ou não fez alguma coisa, ou eventualmente se você está na posse de algum documento, algum equipamento que pode ajudar a elucidar o crime. Eu separei dois tipos de busca e apreensão. Aqui, dois vídeos eu vou compartilhar a tela. Já deixa eu mudar a tela aqui com vocês. Um em que a polícia simplesmente entra, arromba a porta, e outro que a polícia exibe o mandado de busca e apreensão e pede licença para entrar na casa. Vamos acompanhar um pouquinho de cada um dos dois aqui. Ó, esse primeiro. Ó, a polícia arrombou a porta. Dá para ouvir um pouco o som, é? Polícia Federal. Polícia anunciou aqui a entrada, ó. A gente vai acompanhando. Vai subir. Aqui é um caso de tráfico onde eventualmente pode ter uma resistência à entrada da polícia. Até por isso eles acabam usando essas granadas de efeito moral. E, enfim, arrombamento de portas, polícia armada, há um risco de resistência, há um risco de eles entrarem em confronto e por isso se faz necessário esse tipo de abordagem policial. Claro, para preservar os policiais e conseguir eventualmente prender os criminosos. Esse é um tipo de busca e apreensão, claro, deste jeito como realizado, precisa de uma autorização judicial específica, com ordem de arrombamento imediato e tudo mais. A mais comum é essa aqui. Esse aqui é um segundo tipo, é a Polícia Federal investigando aqui um combate de esquema de desvio de recursos públicos. Tá lá, a polícia está vendo, ó, bate na porta, tá com o mandado na mão. Aí, o morador autorizou a entrada da polícia e a polícia começa a fazer isso, ó, vasculhar a casa, abre armário, puxa roupa. Olha lá, estão vendo até do teto, atrás de bolsa, embaixo da cama, seja onde for. A polícia vai revirar o local inteiro na busca do que foi determinado pelo juiz. Eventualmente aqui eram equipamentos eletrônicos, né? A gente está falando de desvio de recursos públicos, ou está buscando dinheiro, ou coisas que possam ter sido compradas com esse dinheiro, ou equipamentos eletrônicos, tal qual um celular, um computador, onde possa ter informações de quem participou do crime, como esse crime aconteceu, e por aí vai. Tá? Então, aqui eu mostrei para vocês dois cenários em que a polícia efetivamente chega na casa e, eventualmente, num desses cenários, se você for a vítima de uma busca e apreensão policial, você pode ser acordado ali com o policial na cama, né, te chacoalhando. Olá, que é da polícia, preciso da colaboração do senhor. Ou, eventualmente, no segundo caso, a polícia batendo na porta da sua casa, na portaria do seu prédio e pedindo autorização para ingressar na sua casa, para que a diligência da busca e apreensão seja cumprida. Tá? E aí um pouco aqui. Vocês viram naquele segundo caso que eu mostrei, um mandado de busca e apreensão. No cumprimento dessa diligência, eu separei aqui também uma telinha de novo, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. É isso aqui, ó.
mandado de busca e apreensão. Eu peguei na internet aqui um que estava disponível, está público lá, enfim, não há problema em compartilhar aqui. Olha só, o mandado de busca e apreensão, ele sempre surge num cenário de investigação ou durante uma ação penal, durante uma denúncia criminal, tá? Ou seja, se você na sua casa está sendo vítima, estou chamando assim de vítima, mas eventualmente você pode ser o autor do crime, ou pode ser a vítima porque não tem nada a ver com aquele fato e a polícia está fazendo uma investigação indevida na sua casa, que isso vai precisar ser esclarecido pelo seu advogado, enfim. Mas fato é, se você está recebendo uma medida de busca e apreensão na sua casa, na sua empresa, você está sendo investigado. Tenha certeza disso. Não se chega até o ponto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão se você não está sendo investigado. Tá? E essa é a carinha do mandado de busca e apreensão. Ó. Então, é um poder judiciário, aqui era um caso eleitoral, juízo eleitoral, olha lá, local da diligência. Cada justiça tem uma forma de fazer o seu mandado, tá? Esse documento aqui. Mas, em regra, esse documento tem que ter as mesmas informações, seja o formato, seja o layout diferente, o logo diferente. As informações principais, elas são sempre iguais e repetidas, tá? Então, aqui, ó, é um mandado de busca e apreensão, tá claro. Tem o número do protocolo dele, isso aqui é o protocolo do mandado. O local em que será realizada a diligência, que ó, no caso era edifício Ninha das Águias, é um caso lá no Rio de Janeiro, e está aqui a ordem, ó, o juiz da zona eleitoral, responsável pela fiscalização de propaganda eleitoral, aqui era um caso de propaganda eleitoral provavelmente irregular, em seu cumprimento desse juiz, observando os dispositivos tal e tal da Constituição, proceda à busca e apreensão no endereço assim informado do material de propaganda eleitoral. Ou seja, aqui, nesse caso específico que a gente está comentando, o juiz mandou que os materiais de propaganda eleitoral fossem apreendidos. Tá? Então, este é o objeto da busca e apreensão. Provavelmente alguma investigação de crime eleitoral está em andamento. Fica autorizado, desde logo, o arrombamento do acesso às instalações, caso não seja voluntariamente aberto. Ora, aqui o juiz deixou muito claro. A polícia, quando for cumprir, deve tocar a campainha, avisar a pessoa que está lá e que veio fazer a apreensão de material de propaganda eleitoral irregular. Tá? Então, aqui a polícia não pode chegar arrombando, não pode chegar deitando a porta, jogando granada de efeito moral. Não há necessidade do emprego dessas táticas policiais, desse tipo de violência institucional. Aqui, a ordem é clara. Voluntariamente, chama a pessoa na porta, a pessoa pode autorizar, sugiro como advogado, que deva autorizar a entrada da polícia, tá? E aí a polícia vai fazer vai vasculhar o local, vai identificar onde está o material, caso localize, vai prender e vai levar esse material embora. Tá bom? Aqui eu estou focando no procedimento, depois a gente vai tirar um pouco mais de dúvidas aqui do que pode, o que não pode, o que deve fazer, o que não deve, o que pode aprender de material, o que não pode. Aqui eu estou mostrando, por enquanto, o passo a passo de como acontece, quais documentos serão apresentados a você no momento e o mínimo de informação que você precisa saber nessa aula. Tá? Então, vamos lá. Teve a ordem judicial. Deixa eu voltar para a tela de novo aqui. Vamos lá. Teve a ordem judicial. Tinha uma investigação em andamento. Foi dada a ordem judicial. Essa ordem judicial será cumprida pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. A polícia chegou até o local, apresentou o mandado, tocou a campainha, a pessoa apareceu, apresentou o mandado, autorizou a entrada na casa. A polícia foi lá, revirou, achou todo o material, pegou, levou embora. É isso que acontece, tá? Dúvida 1. Esse mandado de busca e apreensão pode ser cumprido a qualquer momento? Ou ele tem uma hora certa em que ele precisa ser cumprido? Por lei, tá? Existia uma dúvida no passado se era ao nascer do sol até o pôr do sol,
se tinha luz ainda, se não tinha luz, se era das 9 da manhã, às 6 da tarde, enfim. Essa dúvida foi exterminada com a lei de abuso de autoridade, que sofreu uma reforma. Vou voltar a compartilhar a tela aqui, ó. Tá aqui, ó. É a lei 13.869, a lei que trata dos crimes de abuso de autoridade. O que essa lei diz lá no artigo 22, que é onde estava, ó, 21, 22. Tá aqui, ó. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena de 1 a 4 anos. Mas olha aqui o que está escrito, ó. Incorre na mesma pena de 1 a 4 anos quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então veja, o mandado de busca e apreensão, hoje, por lei, quando domiciliar, ou seja, na sua casa, ele não pode ser cumprido depois das 9 da noite até as 5 da manhã. Durante este horário, seu sono está garantido. Após as 9 da noite, após as 21 horas, antes das 5 da manhã, não pode ser cumprido. Então, durante este horário, este período de tempo, a polícia não pode cumprir a determinação judicial, porque a determinação judicial é para que se cumpra o mandado de busca e apreensão dentro dos limites legais. E a lei diz que não pode ser depois das 21 e antes das 5 da manhã, sob pena de quem cumprir de modo ilegal e responder por um crime, tá? Aqui, ó, de abuso de autoridade. Então, essa é a primeira informação importante quando, eventualmente, espero que não aconteça, a Polícia Civil Federal bata na porta da sua casa para cumprir um mandado de busca e apreensão. Neste horário, não pode cumprir, neste horário, não pode entrar dentro da sua casa. Se acontecer nesse horário, a polícia está cometendo crime e a polícia vai responder por isso, tá? E acredite, não acontece, né? A polícia é muito técnica, muito zelosa e muito fiel ao cumprimento da lei, principalmente nesses casos de busca e apreensão de natureza domiciliar, tá bom? E aí eu separei um pouquinho mais aqui para o fim, para a gente acabar essa fase inicial, que é onde é que está prevista essa questão da busca e apreensão criminal? Quando ela pode acontecer, quando ela não pode acontecer, quem pode autorizar, quem não pode autorizar. Isso está previsto, ó, no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, no artigo 240, está ali, ó, capítulo 11, romano, regula a busca e apreensão criminal. Aqui eu vou destacar 3 artigos bem rapidamente. O 240, ele fala quando pode acontecer e quando o juiz pode autorizar. Ora, para prender criminosos, tá? Às vezes a busca e a apreensão é cumulada com pedido de prisão. Então a polícia vai entrar na sua casa para te prender, ou para prender alguém que está na sua casa, tá? Apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminosos, ou seja, eventualmente, caso ali do Amazonas, desvios de recurso público, tá lá os bolos de dinheiro dentro da casa da pessoa, ou estão lá os carros comprados com dinheiro do INSS, e por aí vai, né? As investigações recentes que a gente vê no judiciário, infelizmente, todo dia. Apreender instrumentos de falsificação ou contrafação, esse aqui é um pouco mais difícil, é pirataria, né? Se alguém está fazendo pirataria de alguma marca, seja questão audiovisual, seja questão de roupa, enfim, pirataria. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fins delituosos, que eventualmente tem um vizinho que está ameaçando a vizinhança, o vizinho sempre sai armado, ou seja, a polícia pode ir fazer a busca e apreensão dessa arma que está lá na casa do vizinho. Descobrir objetos necessários à prova ou à infração ou à defesa do réu.
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado do seu poder, apreender pessoas vítimas de crime, eventualmente se alguém está lá mantido em cativeiro, ou colher qualquer elemento de convicção, que esse aqui é o mais usual, é o mais abrangente. Se tem indícios ali da prática do crime, de quem são as pessoas, só que a polícia precisa, para continuar a investigação, de mais informações que eventualmente estão nas mãos da pessoa que está sendo investigada e por isso precisa ser realizada a busca e apreensão. Tá? Aqui, no artigo 243, o mandado de busca e apreensão deverá, o que ele deve especificar? O motivo e o fim da diligência, tá? Ser subscrito por uma autoridade competente. Ou seja, não pode a pessoa só expedir um mandado de busca e apreensão, o juiz, vá lá na casa da pessoa e apreender o que você acha necessário para a investigação. Não. O mandado de busca e apreensão ele deve ser específico. O que a polícia vai lá buscar na casa da pessoa? Então está lá, o inciso 1. Indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do proprietário, no caso de busca e apreensão, o nome da pessoa que sofreu, os sinais que identifique, os motivos e os fins. Ou seja, tem que ser específico o mandado de busca e apreensão. Não pode ser genérico, uma carta em branco para a polícia entrar na casa da pessoa e apreender o que quiser. E essa é uma coisa que, caso você venha a sofrer essa busca e apreensão, você deve ficar atento no mandado de busca e apreensão, que será entregue a você uma cópia e você, claro, poderá acompanhar tudo ali que acontecer. Tá? Vamos voltar, ó. Lembra esse caso aqui do eleitoral que eu havia mostrado para vocês no começo, o mandado de busca e apreensão? Olha lá, é para ir neste local, edifício Ninha das Águias, apreender material de propaganda eleitoral. Não está autorizado a aprender mais nada. Não pode aprender carro, não pode aprender as mesas, os celulares, os notebooks, material de propaganda eleitoral. Relógios das pessoas, não. Material de propaganda eleitoral. Qualquer apreensão de objetos que estejam divergentes ou não constem no mandado de busca e apreensão caracteriza ato ilegal de abuso de autoridade em que a polícia vai responder por isso, porque não foi autorizada a busca e apreensão para essa finalidade. Tá bom? Então, esse aqui é um ponto importante. E aqui, ó, o artigo 245 é o último que eu queria destacar para a gente encerrar essa primeira parte da aula. As buscas domiciliares serão realizadas de dia, salvo se o morador consentir que realize à noite, e antes de penetrar na casa, os executores mostrarão e lerão mandado ao morador ou a quem o represente, intimando para abrir a porta. Se a própria autoridade der a busca, declarar previamente a sua qualidade de objeto da diligência. A autoridade aqui, no caso, se o próprio delegado ou o próprio juiz for pessoalmente cumprir o mandado. Em caso de desobediência, estou com mandado, ordem para entrar, chamei o morador disse, não vou autorizar, está aqui, já para o segundo. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. A polícia vai entrar e vai cumprir. Não resista. Existe uma investigação em andamento. Você provavelmente está sendo acusado da prática de um crime, ou há indícios de que você praticou ou auxiliou nesse crime, e a polícia está cumprindo uma ordem judicial. Não resista. Autorize a entrada da polícia. Olha lá, recalcitrando o morador, será permitido o emprego da força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura. Ora, se entendeu que a busca e apreensão é para apreender um celular. Esse celular está guardado dentro de um cofre. A polícia já está dentro da casa. Localizou o cofre. Você está do lado. A polícia te intima. Qual é a senha do cofre? Você fala, olha, não vou colaborar, não vou dar a senha do cofre nesse momento. O que a polícia pode fazer? Arrombar o cofre. Né? Ou arrancar o cofre, levar o cofre embora para abrir isso no depósito, abrir ali no local, eventualmente, destruir o cofre e tirar o que tiver dentro. Tá? Claro, sempre a postura de quem está sendo investigado tem que ser colaborativa. Né? A polícia identificou o cofre, está lá, dá a senha do cofre, abre o cofre, leva o material, depois vai se discutir essas questões no processo.
tá? Junto com o seu advogado, que vai entender melhor o que aconteceu ou não. A descoberta de pessoa ou coisa que se procura será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais. Tá? E aqui eu pulei um ponto, mas vamos ler esse aqui que é importante também. Quando ausentes os moradores, a polícia chegou no local para cumprir, não tem morador. Deve, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Tá? Então, se tiver um vizinho, a casa estiver vazia, ele será intimado para acompanhar todo o passo a passo. É assim que uma busca e apreensão acontece na prática, que ela pode acontecer na prática. A ideia deste primeiro vídeo aqui é dar esse panorama, né, de onde ela surge, como ela pode ser executada, o que é o mandado de busca e apreensão, mostrar o rosto para vocês aqui, mostrar que a polícia, como nesse segundo caso que eu mostrei, lê o mandado de busca e apreensão antes de entrar. Pode ter essa situação, que é o primeiro vídeo que eu coloquei, que a polícia entra na casa arrombando já a porta com armas de efeito tático. Mostrar aqui, ó, que a busca e apreensão não pode ser realizada depois das 21 e antes das 5 da manhã. Esse período comete ato ilegal, comete crime a polícia se realizar busca e apreensão desse período. E aqui mostrar para vocês um pouco de onde tem a previsão da busca e apreensão. Que provavelmente, se você sofrer uma busca e apreensão, você está sendo investigado por um determinado crime, a busca e apreensão está fundamentada no Código de Processo Penal, em um desses incisos aqui, tá? Que o mandado deve ser específico, deve informar o local em que será cumprido, os bens que serão apreendidos, se pode ter uso de força, não pode ter uso de força, se é para fazer com arrombamento direto, se não é para fazer com arrombamento direto. E, por fim, aqui, que a polícia pode fazer emprego de força, fazer a apreensão dos bens, arrombar, eventualmente, cofres e outras coisas que impeçam o acesso aos bens que estão sendo procurados. E, ao final, tem que ser lavrado um termo da busca e apreensão, que é um relatório que será juntado na investigação. Tá? Próximo vídeo que eu vou gravar, ele vai dizer agora o que pode acontecer, porque nem sempre tudo sai como está no papel. O que pode acontecer, o que pode dar errado numa busca e apreensão, quais são os sinais de alerta que você tem que ficar atento, quais protocolos você deve seguir, justamente para garantir também a você que está sendo vítima dessa coerção, dessa força do Estado que está entrando na sua propriedade privada, a garantia dos seus direitos. Quais direitos você tem nesse momento? Eu disse agora como acontece. Eu vou gravar um vídeo dizendo agora o que pode dar de errado, o que pode ser solicitado para você, o que não pode ser solicitado, quais direitos você tem nesse momento, e para você ficar atento para não cair nas armadilhas que costumam acontecer na busca e apreensão. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.